Oi pessoal, antes de começar esse vídeo eu queria fazer um agradecimento especial para 3 pessoas que ajudaram o canal a poder ajudar outras pessoas que estavam em situação de desespero, ilhadas lá no Rio Grande do Sul. O Fábio Shirin, o Capitão Nakamura e o jipeiro Flávio Guimarães. Graças a eles 3 que são inscritos daqui do canal e se dispuseram a receber as mensagens que eu recebia dessas pessoas, várias pessoas foram salvas, então esse vídeo é um agradecimento a eles e é dedicado a eles. Eles salvaram muitas pessoas, então o mínimo que eu podia fazer é aqui publicamente fazer um agradecimento a esses 3 indivíduos que foram heróis em meio a essa tragédia. Obrigado. Então nós temos um povo acovardado e prensado entre facções criminosas que são ligadas ao tráfico de drogas, de um lado, e do outro lado, autoridades corruptas, autoritárias e incompetentes. Uma nação quebrada, cada vez mais dividida e sem esperanças, com crime alto, desemprego, crises humanitárias e instabilidade política ameaçando quebrar o país. Vendo pela frente um século que será tão devastador que será conhecido como o século da humilhação. Estamos falando da China do século XIX. Porém, poderíamos estar falando também do Brasil no século XXI, se mudanças urgentes não forem feitas, e honestamente elas não vão, ou serão feitas mudanças erradas. O vídeo não é sobre a China, é sobre o Brasil, então não quero entrar em muitos detalhes sobre o aspecto chinês, mas que são importantes. Apenas entenda o seguinte, o século XIX foi grotesco para os chineses, porque depois de 2000 anos de estabilidade estratégica, lidando sempre basicamente com as mesmas ameaças, tudo mudou muito rápido. Por 2000 anos eram sempre os mesmos problemas. Até o século XIX, basicamente a única ameaça dos chineses eram as ameaças nômades do interior asiático. E para isso, ela sempre teve as mesmas estratégias, usando estados tampões para controlar ou influenciar reinos fronteiriços que literalmente, às vezes eles até pagavam propinas para os nômades deixá-los em paz. Ou então usavam muralhas para se defender. Às vezes isso fracassava, mas em mais de 2000 anos podemos falar que o saldo foi positivo, os fracassos foram exceção. A segunda coisa foi que os chineses sempre, eu digo sempre, foram mais avançados tecnologicamente que os vizinhos e até muito mais que o resto do mundo. Mas também, no século XIX, isso se voltou contra eles. Os europeus já haviam atingido a 4ª singularidade tecnológica, a automação em larga escala, conhecida também como Revolução Industrial, e os chineses ainda estavam na 3ª singularidade. Então, pela primeira vez, os chineses enfrentaram uma ameaça a partir do mar e não do interior asiático, e o mar, por todos esses milênios, tinha sido a área segura deles, e agora pela primeira vez eles estavam enfrentando uma ameaça ali, e também, pela primeira vez, uma ameaça tecnologicamente superior. Mas aí você me pergunta, ok, o que isso tem a ver com o Brasil? E eu respondo que temos alguns paralelos, coisas parecidas, não são as mesmas, mas parecidas, que podem e provavelmente vão resultar nos mesmos problemas para os brasileiros no século XXI que os chineses tiveram no século XIX. Estou falando de basicamente um fenômeno chamado como warlordismo, você já vai entender. O primeiro problema é que o Brasil se criou em berço esplêndido. Entenda que, em 519 anos, basicamente o território brasileiro, eu sei que vai ter gente falando que não existia Brasil, porque naquela época era Império Português e não sei o que, mas esse não é o ponto e não dá tempo de eu ficar detalhando muito. Então, por enquanto, apenas assuma como verdade essa simplificação do que é Brasil, porque não é o foco do vídeo. Por 519 anos, apenas uma ameaça genuinamente global atingiu o Brasil de fato. Na verdade, a América do Sul também, como um todo, mas o nosso foco é Brasil. Nós sempre ficamos à margem da história e da geopolítica, por assim dizer. Quase nada muito interessante aconteceu aqui a ponto de abalar a ordem mundial ou desestruturar a geopolítica. Em 519 anos, apenas a Guerra dos 30 Anos, no século XVII, na década de 20 e 30 e depois 40, atingiu aqui, quando teve a invasão holandesa ao nordeste brasileiro. E ainda assim isso foi de forma bem pontual e limitada. De resto, nós ficamos vendo tudo de longe, e nisso que se criou o tal mito de que aqui seria melhor porque nós não temos guerras, etc, etc. Nem mesmo a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, que devastaram partes da Eurásia, chegaram até aqui. Eu sei que vocês vão falar dos submarinos que bombardearam os navios brasileiros, mas entenda, não foi um ataque direto ao território brasileiro a ponto de causar algum estrago estrutural. E nem mesmo a Guerra Fria aqui foi feita de forma direta, ela foi feita apenas de forma indireta. Nada de concentrações de tropas da OTAN ou da União Soviética, ou o risco de uma guerra nuclear, nada.
com exceção de Cuba, mas lá é Caribe, não é América do Sul. Bom, isso fez com que ficássemos iguais, digamos, aos chineses daquela época do século XIX, excessivamente autoconfiantes, egocêntricos e presunçosos. A diferença é que os chineses no século XIX já tinham milhares de anos de infraestrutura que são usadas até hoje, porque viveram em guerras entre eles próprios e às vezes com os nômades que eu mencionei. Raramente alguém fora disso, ou como os japoneses, mas foram exceção. Aqui, nem isso. Por 5 séculos, nós não fomos amolados ou assediados, com exceção a vez que eu mencionei. Mas depois desses 519 anos, em 2020, chegou a pandemia e pela primeira vez fomos pegos como um soco no estômago. Foi a primeira ameaça, entre aspas, estrangeira por chegar aqui. Talvez alguém fale que é da gripe espanhola, mas também não. Aqui ela não pegou com a mesma força que pegou em outras regiões do mundo, então esquece também ela. O importante foi a de 2020, porque com a chegada da pandemia do Covid, que bateu muito forte, isso nos mostrou algumas coisas, 3 coisas em específico. A primeira é que nós não estamos preparados para lidar com ameaças globais. Nada novo disso, só confirmou o óbvio e jogou no chão quem falava que o Brasil era uma potência. Segundo, quando os prefeitos e os governadores, juntos com partes do governo federal, e eu falo partes do governo federal, usaram da sua estrutura estatal para mandar fechar o comércio e as empresas, e eu não vou entrar no mérito se isso foi ou não necessário, porque não é o nosso foco, mas, mesmo com resistência, digamos, emocional ou pressão psicológica e política, o povo foi submetido, então ficou claro que o povo não tem condições de resistir à autoridade estatal, porque, bem, simplesmente está desarmado. Então a pandemia mostrou o controle que o Estado brasileiro, apesar de, ironicamente, ser quase que completamente disfuncional e desorganizado, ainda consegue ter uma boa capacidade de supressão civil. Porém, apenas em parte dessa população civil, porque se de um lado da rua nós víamos comerciantes fechando as portas porque tinham 5 fiscais das prefeituras e 10 policiais dando cobertura, do outro lado da rua, as bocas de fumo, os pontos de revenda dos traficantes continuavam abertos e funcionando. O que mostra que ou os governos brasileiros, falo no plural porque temos autoridades municipais, estaduais e federais, ou os governos brasileiros estão muito infiltrados por corrupção associada ao narcotráfico ou simplesmente não têm força para lidar com o crime organizado que, como eu disse, já tem capacidade de se armar. E qual dos dois é mais provável? Bom, os dois, dependendo do grau da região, da escala e por aí vai. A terceira foi a tentativa sumária de suprimir as redes sociais, porque basicamente a grande mídia perdeu quase que a total credibilidade e reputação perante a população. Mais do que isso, ela é visceralmente odiada, pelo menos parte dela. E daí a tentativa desses grupos midiáticos em se associar ao governo para controlar as redes sociais. Não conseguiram, só porque isso envolveu grupos internacionais de fora do Brasil. Então a briga expandiu a capacidade deles. Se o Meta fosse brasileiro, ou o Twitter, desencana. Teríamos muito mais pessoas presas por criticar os governos naquela época. E agora de novo com as chuvas no Rio Grande do Sul, que nós vimos que as mídias tentaram suprimir sumariamente as redes sociais. O problema agora é o seguinte, a pandemia quebrou esse isolamento de 519 anos de isolamento esplêndido. O berço quebrou. Mais ameaças e problemas globais vão atingir o Brasil. Então entenda que o que estamos vendo no Rio Grande do Sul se dá no pior momento que isso poderia acontecer. O timing disso foi o pior possível. E esse desastre vai acelerar uma reação em cadeia de uma série de outras crises. Algumas, entenda bem, são inevitáveis, como a crise demográfica e a desglobalização. Os danos no Rio Grande do Sul serão tão pesados para o Brasil quanto os da guerra na Ucrânia foi para a Europa, com a diferença que não temos os recursos europeus, não temos a mesma coesão política e por aí vai. Não é o fim do mundo, é apenas uma transição para alguma coisa que vai vir depois. Nessa altura do campeonato você já deve estar cansado ou cansada de ouvir de outros canais de economia que o Rio Grande do Sul é responsável por uns 70% da produção de arroz no Brasil, o segundo maior produtor de soja, disputando a posição ano a ano com o Paraná e há um enorme peso pesado na produção de suínos e frangos. Nas exportações de arroz, ele era responsável, na média, por mais de 90%, um pouco menos de 90% do trigo, 1/4 da exportação de suínos, 1/5 da exportação de óleo de soja e de couro, uns 15% médios na produção de leites e ovos e uns 10% do frango.
Agora, tão de imediato, no curto prazo, eu não estou tão preocupado, porque conforme vamos colhendo as informações, não está tão preocupante. Os 30% restantes da colheita que não havia sido colhidos representam cerca de 6,5 milhões de toneladas de soja, o que para esse ano significa uma perda de 5% da produção nacional. Você não come soja, ok? Mas gado, galinhas, animais domesticados comem soja. No arroz, 78% também já havia sido colhido da safra de 2023 e 2024, e os 22% restantes dão 1,6 milhão de toneladas, o que representa 16% da safra nacional. Então sim, é muito e irá atingir você, mas não é nada tão apocalíptico, dá para recuperar. E ainda não sabemos também os danos que foram feitos nesses grãos que já foram colhidos e que estavam armazenados em silos, porque alguns deles foram atingidos. Pelo menos por enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda não sabemos. Então talvez seja pior, mas ainda está dentro de um limite. O milho também já havia sido colhido na casa de 83% e os 27% significam 1,4 milhão de toneladas, o que dá 6% da safra nacional. E o milho, tal como a soja, impacta a alimentação dos animais. Então chega para você na forma desse custo, na forma da compra de carnes. Então a pecuária vai sentir esse aumento e obviamente vai repassar. Mas essa pecuária que eu estou comentando que irá repassar será a pecuária da parte que não foi atingida, que é a do restante do país. Porque o Rio Grande do Sul é um polo importante na produção de carnes, de suínos e frangos, como eu mencionei agora há pouco, que são justamente as carnes mais baratas. Até aqui não sabemos o tamanho do golpe, mas quando vier já aviso que será grande, embora ainda vai ser absorvido pelo mercado. Porque esses impactos são de curto prazo e podem até mesmo ser amenizados. Existem formas de amenizar isso mesmo pela iniciativa privada, nem mesmo precisa de intervenção ou ajuda do governo. Aliás, é melhor que não se meta. Então parece ruim, mas não é tão ruim. Porque na verdade, nós vamos sentir isso no longo prazo e tem tudo para ser devastador. Entenda que o contexto em torno desse desastre é também desastroso. São vários problemas que se acumularam que nem uma represa e que agora está estourando. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, 91% das fábricas ficaram debaixo d'água, e que é justamente onde estão as regiões que concentram a maior parte dos empregos do estado. O impacto na atividade econômica do estado seria de 94,3%. São dados prévios, então pode ser que seja um pouco pior ou um pouco melhor, mas nada muito absurdamente diferente disso. Há o risco de uma iminente quebra no setor produtivo do estado do Rio Grande do Sul e, obviamente, isso vai afetar a arrecadação de impostos para financiar a reconstrução de tudo que foi destruído pelas enchentes. Os 447 municípios atingidos são responsáveis por cerca de 83% do recolhimento do ICMS, que é o principal imposto estadual. Em média, o Rio Grande do Sul é o quinto, às vezes quarto estado que mais arrecada impostos da União. Ele é deficitário, ou seja, ele envia mais dinheiro para Brasília do que recebe. O Sul, Sudeste e Centro-Oeste todo é assim praticamente. Porém, esse ano, e que será mais sentido na verdade ano que vem, nós temos um estado exportador de alimentos e emissor de dinheiro de impostos federais, se tornando em semanas importador de alimentos e receptador de impostos. É uma mudança muito brusca e rápida. De acordo com a Fierg, estamos falando de uma década perdida para o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que a década de 2010 foi uma década perdida para o país e estávamos olhando para 2020 como um possível recuperador, o que vai se confirmando que também será outra década perdida para o país inteiro. Mas se a década for perdida para os gaúchos, supondo que isso termine, digamos, redondinho lá por volta de 2030, então estaremos na fase de entrada da crise demográfica no país. E eu falo no país porque a fase de crise demográfica já começou no Rio Grande do Sul. Porque a taxa de natalidade desse estado, que já estava em queda desde 2015, chegou a 1,09 nascidos vivos para cada 1.000 habitantes em 2021. E a taxa de mortalidade geral no estado atingiu 1,02 óbitos para cada 1.000 habitantes.
A expectativa de vida no estado provavelmente também vai cair nas próximas pesquisas, mas até então ele estava em 83 anos, o que faz dele o quinto estado com maior expectativa de vida, e a mediana de idade dos gaúchos é de 38 anos, a mais alta do Brasil. Então o Rio Grande do Sul já está na porta da crise demográfica, é o primeiro estado que já está entrando. Essa catástrofe provavelmente vai acelerar essa entrada. Provavelmente veremos esse estado já na crise demográfica ou no ano que vem ou no ano seguinte de 2026. Então, se a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul estiver correta, e muito provavelmente ela está, a década é perdida para o Rio Grande do Sul, mas na virada de 2030 ele já estará totalmente dentro da crise demográfica com o restante do país, que ainda tinha algum saldo positivo, começando a entrar também. Algumas pessoas do IBGE estão falando que será entre 2035 e 40, mas não se engane, será entre 2030 e 2035. Então não haverá reconstrução do Rio Grande do Sul para o nível que ele estava antes dessa situação. Ele será outro estado quando esse processo acabar. E eu não sei quando ele vai acabar. Mas o que você tem que entender é que o Brasil não pode andar reto e se desenvolver, não pode progredir sem o Rio Grande do Sul. Ele não é só importante demais, ele é vital. E torça para que não tenhamos mais desastres similares atingindo Santa Catarina e o Paraná, porque se tiver, então esse caos vai disparar ainda mais rápido em nossa direção. O pessoal, nesse momento em que faço o vídeo, está preocupado com algumas barragens no Rio Grande do Sul que podem se romper e piorar o que já é ruim, mas esse é outro problema. Veremos nos próximos anos muitas barragens se rompendo, porque não houve reformas ou manutenção de sua estrutura. E isso irá devastar mais regiões também fora do Rio Grande do Sul. Veremos isso em São Paulo, Minas Gerais e alguns estados do Nordeste. Mesmo que agora o governo federal tente fazer algo, será muito limitado por falta de dinheiro e em alguns estados até mesmo por falta de mão de obra. Uma das consequências da crise demográfica é a degradação da infraestrutura já existente. E se não tem gente para manter isso, então isso degrada e corre o risco de quebrar. É bem simples. Veremos nos próximos anos muita infraestrutura simplesmente corroendo por falta de manutenção no país todo. Barragens, pontes, estradas, malha ferroviária que já está precarizada e por aí vai. A pobreza vai avançar no Rio Grande do Sul, então veremos provavelmente uma imigração de gaúchos, mais provável para Santa Catarina, nada muito absurdo, tipo um êxodo gaúcho, mas um número que será provavelmente o suficiente para pressionar o pequeno estado catarinense, que já vinha sofrendo com o aumento da migração nos últimos anos. Isso vai levar a um aumento enorme na rede imobiliária de Santa Catarina, que já estava crescendo. E, é claro, vai trazer problemas de criminalidade. Um problema que as autoridades federais que estão lá vêm me relatando, quando ainda começou essa crise das enchentes, que foi o medo de que iria aumentar drasticamente por causa do desastre no estado, sobretudo em Porto Alegre, Lajeado e Arroio do Meio, cidades que são pequenas, mas que são pontos logísticos para o tráfico de drogas. E essa situação iria levar a uma guerra de facções. Passado o tempo, já, umas 2 semanas, isso acabou se mostrando real e provavelmente vai se seguir nos próximos anos. Então, Santa Catarina vai sentir física e demograficamente os problemas do Rio Grande do Sul. Mas não acaba aí, como eu disse, o dinheiro gaúcho vai fazer falta para o governo federal e alguém tem que pagar por isso. Veremos algum tipo de medida para tentar extrair ainda mais impostos de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, estados que já estão sufocados por impostos, bem como mais e mais impostos para o restante do país. O problema é que mesmo com o Rio Grande do Sul sendo funcional, já estávamos vendo o risco de uma ruptura socioeconômica nos próximos anos, por causa dos impostos para manter uma estrutura absolutamente ineficiente e quase que inexistente do Estado. E que terão, veja bem, terão que aumentar os impostos para tampar o buraco dos gastos do governo, porque ainda temos o rombo da Previdência, que será épico, será histórico.
Porque se em 2022 tínhamos 61 milhões de contribuintes para sustentar 31 milhões de pensionistas, o que dá mais de 2 pessoas sustentando uma, na década de 2030 será menos de 2 pessoas. E apesar das estimativas indicarem 1 a 1, ou seja, 61 milhões de beneficiários para 60 milhões de contribuintes lá por 2050, pode ter certeza que essas estimativas são excessivamente generosas. Provavelmente vamos ver isso bem antes, já antes de 2040. E para ficar claro, não é que a Previdência irá estourar quando chegar no um beneficiário para um contribuinte, não. Ela já terá estourado muito antes disso. E não só a Previdência. O judiciário brasileiro é de longe o mais caro do mundo, aliás, muito provavelmente o mais caro de toda a história na humanidade. E, no entanto, ainda assim, somos reconhecidamente o país da impunidade, da justiça lenta. E ainda tem outra crise silenciosa à espreita na esquina querendo nos pegar, que é a educacional. O governo Lula, nos anos 2000 e começo dos anos 2010, resolveu que ia investir em educação. Até aqui, ok, isso é muito bom, mas ele não investiu na educação de base no longo prazo, visando o desenvolvimento intelectual da população. Não. Ele queria mostrar resultados logo, e para isso ele, digamos que furou a fila, jogou dinheiro nos ensinos superiores. Ele disparou o número de universidades federais no Brasil e, obviamente, precisou abrir concurso para professores e pessoal do administrativo. Mas já estamos vendo que algumas universidades federais que não fecham turma por falta de alunos. E isso vai se agravar conforme a crise demográfica chegar. Na iniciativa privada, se você não tem alunos, você fecha o curso, às vezes até mesmo a faculdade inteira, mas aqui não. Estamos falando de concursos, então mesmo sem alunos, esse pessoal continua recebendo, que é um custo no longo prazo, de 20 ou 30 anos, até que se aposentem e também continuem recebendo por mais uns 30 ou 40 anos. Então esse é um rombo que não se fecha. Então são gastos obrigatórios que terão que ser arcados por pelo menos os próximos 40 ou 50 anos. Investir em infraestrutura é opcional para o governo. Gasto com pessoal é obrigatório. E ainda temos as regalias dos políticos das várias prefeituras ao redor do Brasil, dos governos estaduais e do governo federal. Afinal, alguém tem que trabalhar para manter o auxílio paletó do deputado Tiririca e dos colegas, alguém tem que manter a gasolina e motoristas dos embargadores funcionando, alguém tem que pagar pelos iPhone dos promotores nos ministérios públicos espalhados por todo o país, alguém tem que pagar os jatos e hotéis para levar os ministros do STF e secretários dos governos para viajar, alguém vai ter que pagar e será iniciativa privada. E conforme a arrecadação vai diminuir e os gastos vão aumentando, o que o governo fará vai ser aumentar mais os impostos, numa sociedade que está à beira de se tornar disfuncional por causa do excesso de impostos. Entenda que para tapar esse buraco do custo público não tem segredo. O jeito é gerar riqueza e não imprimir dinheiro, porque imprimir dinheiro não é gerar riqueza. Mas sem infraestrutura e mão de obra não se faz riqueza. E sem dinheiro não se faz infraestrutura. E se o Estado brasileiro conseguir dinheiro, então não vai ter mão de obra o suficiente para fazer tudo o que precisa. Com o Estado aumentando cada vez mais impostos, haverá mais polarização política e menos gente querendo empreender, porque é simplesmente arriscado demais você tentar abrir um negócio num país em que se paga tanto imposto, e atrair investidores estrangeiros para um país com insegurança jurídica, onde um juiz com uma única canetada pode mudar tudo de um dia para o outro, também não rola. Poucos aqui dentro terão dinheiro para investir e os que terão serão cada vez mais sugados, então terão medo de investir. E lá fora, ninguém é idiota de investir em um país com insegurança jurídica, então mais pobreza somado com mais impunidade, teremos mais crimes. E aqui vem o problema, porque uma das poucas fontes constantes de renda e que não é tributável será o tráfico de drogas. Então aquela analogia que eu fiz com a China lá atrás vai ficando mais viva no Brasil hoje. E com mais crime, mais polarização política e insatisfação popular, o que o Estado vai fazer? Bom, nesse caso já temos uma amostra do que o Estado brasileiro tem disposição a fazer. Vai agir de forma autoritária. Já estamos vendo as facções dentro do governo tentando impor mais e mais autoritarismo, o que poderia até funcionar,
mas dado o tamanho e complexidade do Brasil, provavelmente vai fracassar. Até porque, para piorar, a estrutura do Estado está simplesmente corroída demais para termos uma única liderança capaz de usar o poder do Estado como agente de repressão absoluto. A ironia é que eles próprios corroeram o Estado, então eles próprios terão limites ao que poderão impor de autoritarismo. A ascensão do autoritarismo até vai ser realidade no mundo, mas não será igual em todos os níveis para todos os países. Países desenvolvidos terão mais mecanismos para impor agendas totalitárias e centralizadoras. O Brasil não. Seguiremos na direção de uma mexicanização, ou como eu disse lá atrás, um warlordismo igual ao chinês do século XIX, onde o país estava dividido por lideranças militares ligadas ou ao Estado ou ao crime organizado. É claro que isso não será rápido. Você não vai dormir no domingo à noite com tudo explodindo na segunda de manhã. Isso será gradual, com cada vez mais sinais de pobreza avançando. Mas, aos poucos, regiões tidas como seguras cada vez mais vão noticiar chacinas e execuções isoladas, até que se tornarão a rotina, tal como aconteceu no Rio de Janeiro. Isso que eu falo, será que seria inevitável? E, bem, sim e não. Duas coisas em torno disso são inevitáveis: a crise demográfica e a ruptura econômica por questões tributárias e o gasto público. As reações não. Então não dá para falar que não há esperanças. Apenas penso que as lideranças políticas brasileiras irão tomar as decisões erradas, porque é isso que sempre fazem. Porque não se engane, a quebra do Estado brasileiro por gastos é também inevitável. Porque não adianta vir um presidente e magicamente tentar algo, não dá. Como eu disse, a vasta maior parte dos gastos públicos são tidos como obrigatórios e amarram o orçamento do governo até 2060. Na melhor das hipóteses. Isso tudo iria acontecer de qualquer forma, mas, por causa da destruição do Rio Grande do Sul, esse processo foi acelerado em talvez uns 5 ou 7 anos, mais cedo do que iria ocorrer. Eu sei que muita gente que vive na Ilha da Fantasia vai falar que essa é a oportunidade de fazer tudo certo para fazermos uma reforma, mas convenhamos, vamos ser realistas, o PT não irá tentar qualquer política de apaziguamento e nem tentará afrouxar o sistema. E o STF não vai ceder poder. Então a probabilidade maior é de que estiquem a corda até que ela arrebente. Os impostos, principalmente de importados, vai aumentar tanto que o preço das coisas para o cidadão médio seria como se o Brasil estivesse sido sancionado ou sofresse embargo. Eu sei que vai ter até gente falando que essa seria uma oportunidade para reindustrializar o país, ou vão estar mentindo ou não tem noção de realidade, porque para ter uma indústria, isso demora muito tempo. Não é pegar meia dúzia de galpões, lotar de gente martelando e soldando, sempre falo isso. Fazer um polo industrial moderno requer educação de qualidade para gerar profissionais de qualidade e, principalmente, infraestrutura. Não temos e nem teremos esses dois. A infraestrutura, porque não haverá dinheiro para fazê-la, e mesmo que liberem para a iniciativa privada, como alguns liberais acham que seria a solução, isso até ajudaria, sem dúvidas, mas também levaria muito tempo a mais que o necessário. Até porque, como eu disse, a iniciativa privada vai ficar cada vez mais sufocada por impostos, já está, ela não vai poder fazer milagres. Além disso, a legislação brasileira é enorme. São tantas leis reguladoras que foram se acumulando ao longo de décadas e pegam um impulso gigante depois da Constituição de 1988, provavelmente a pior Constituição que possa existir no mundo, que limita qualquer manobra para desenvolvimento e inovação. Aliás, esse é um problema de muitas das democracias no Ocidente e que acaba respingando na América Latina. O processo burocrático foi se acumulando ao longo de décadas, se avolumando, se inchando, que não só as liberdades foram sendo perigosamente reduzidas, como ainda por cima até a mobilidade de ação da iniciativa privada também. E também o do próprio Estado, de certa forma. É como um animal que foi engordando a ponto das pernas não aguentarem mais o peso de tanta legislação, que determina regras para praticamente tudo, inclusive para coisas que não precisavam ser regradas. Então, o que precisa ser entendido são 4 fatores que vão levar a essa implosão do Brasil, porque irão se acumular e atingir o Brasil no intervalo de 10 anos, se nada for feito.
O primeiro, a crise demográfica, que irá acarretar em perda de mão de obra e perda de geração de riqueza. O segundo, a desglobalização, com um mundo mais instável, podemos até mesmo ver as nossas exportações sendo atingidas, aliás, elas serão, só não sabemos o quanto serão atingidas. Terceiro, a literal quebra econômica do Estado, porque não se engane, o único lugar que eles têm de onde cortar gastos é ironicamente da infraestrutura. Os gastos com pessoal, que são justamente os maiores, são obrigatórios e travam o Brasil até lá por volta de 2060 ou 70, a não ser que o governo federal resolva dar calote nos servidores, mas aí seria um caos. E o quarto, o excesso de leis que tentam regular tudo, travando qualquer potencial de desenvolvimento econômico. São 4 coisas que vão atingir o Brasil até 2035. Essas 4 são inevitáveis. O que não dá para prever, que não é inevitável, são as consequências disso. Apenas que, considerando os políticos e juízes brasileiros, serão reações que vão provavelmente agravar isso. Muito provavelmente tentando mais Estado, mais gasto público, mais censura, mais prisões de pessoas por opiniões na internet, até o ponto que não será mais nada funcional. Mas é claro, isso é um chute. Vai que um raio de luz cai do céu e ilumina a cabeça deles, né? Enfim, entenda que não é o fim do mundo. É uma transição e não tem como fugir dessa transição. E também não sabemos o que vai vir depois. Aí seria chutômetro. Estamos na era da colheita. As pessoas que tinham entre 20 a 50 anos, lá nos anos 70, 80 e 90, deveriam ter plantado, mas não fizeram isso. E agora as consequências vão chegar. E quem tem entre 20 a 50 anos, entre 2025 e 2050, vai ter que pagar essa conta. Tudo indica que sem medidas urgentes, o Brasil segue não mais para outra década perdida como foi a de 1990 ou 2010, mas para um século perdido, um século da vergonha. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, para ajudar o canal a continuar crescendo. Abraços e até o próximo vídeo.